Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarini, estamos começando um programa Log Brands e hoje estamos com matérias fantásticas para você. Nós vamos falar de coisas maravilhosas, para desenvolvimento humano, capacidade, principalmente comunicação e oratória. Mas olha só, estamos hoje com um bate-papo com uma pessoa que vai falar para você sobre mentoria empresarial, sobre ser e estar. Espere um pouquinho só, já voltamos. Programa Log Brands para você. E voltando ao programa Log Brands, hoje eu estou aqui com o Ricardo Costa, uma mestre em desenvolvimento humano, principalmente em mentoria empresarial. Ricardo, será um prazer você aqui no programa Log Brands. Seja bem-vindo. Prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, poder participar e falar um pouquinho de propósito, identidade, empreendedorismo. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês. Cara, já falando sobre isso, eu quero já entrar escorregando com os 4 pés no peito. Sobre hoje, nós estamos falando muito de empreendedorismo, né, muito de propósito, muito de desenvolvimento humano, mas sabemos que a essência está no ser humano, né? É o ser humano. E conversando um pouco contigo aqui, você me disse uma pérola, né? Ser e estar. Todo ser humano que é empresário, todo ser humano que tem uma empresa, de fato, ele é um ser. Como é que é esse momento, como se lidar com isso? Como é que a pessoa lidar com isso, lidar com ele mesmo? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o propósito original. Gênesis capítulo 1 e 2, ali está o plano original de Deus, a maquete de Deus. Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus disse, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que é na terra. Primeiro, Deus criou o homem para ser, depois para manifestar. O problema é que em Gênesis 3, o homem peca. Quando o homem pecou, ele não perdeu o propósito, ele perdeu origem. Quando o homem pecou, ele não perdeu a sua condição de fazer, ele perdeu o seu estado de ser. Ou seja, antes o homem era e manifestava. Por exemplo, quando você olha para uma mangueira, a mangueira não faz manga, ela manifesta manga. O fruto é a manifestação de quem ela é. Olha só, gente, para tudo aí agora. Olha o que esse homem está falando. Então, eu entendo que... Desculpa, continua, eu vou montar esse raciocínio. A mangueira, ela não faz manga, ela manifesta. Aquilo que você faz é a manifestação de quem você é. Contudo, quando o homem pecou, ele perdeu o seu estado de ser e ele passou a se autoafirmar no que ele faz. Ou seja, eu sou um empresário. Na verdade, eu estou empresário, eu não sou empresário. A nossa identidade está ligada diretamente. A palavra identidade, ela vem de idem, que significa igual. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem igual a ele. Não em dimensão, ninguém tem a dimensão de Deus, mas tem a mesma matéria-prima. É como se você tivesse tirado uma gotinha desse copo de água. Deus é o copo de água, você é só uma gotinha, mas a essência é a mesma. Nós carregamos o DNA de Deus na nossa origem, no nosso estado original. Quando o homem pecou, ele não perdeu a sua capacidade de manifestar. Ele simplesmente perdeu o seu estado de ser. E desde então, o homem não sabe quem é e passa a se autoafirmar no que faz. Para tudo. E aí, então por isso que tem tantas pessoas perdidas hoje, sem direção, não sabe qual é o propósito? Exatamente. Porque propósito está ligado com o que eu fui criado para fazer. Identidade está ligado com quem eu sou. Tá? As pessoas não estão perdidas no que fazem, elas estão perdidas em quem são. Essas frases têm que estar escritas em tábuas, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos repetir. As pessoas não estão perdidas no que fazem, elas estão perdidas em quem são. Uau. Agora, o problema é bem mais grave do que isso. Por quê? Se você está perdido em quem você é, você vai tentar se autoafirmar no que faz. E quando a tua empresa está sendo bem-sucedida, você diz, eu sou um empresário de sucesso. Só que nós sabemos que toda empresa passa por momentos difíceis.
E quando a empresa está passando por um momento difícil, aí você se define que você é um fracassado. Só que eu não sou vencedor ou fracassado por aquilo que eu faço. Eu sou mais que vencedor no meu estado de ser. Então, eu preciso saber quem eu sou para que eu não me defina no que eu estou fazendo ou no que eu estou passando. O que eu faço pode ter alterações, são como estações. Agora, o que eu sou é imutável. Nossa, vamos lá. Olha o cérebro dando um nó aqui. Então, muitas empresas hoje que têm os seus executivos que tomam conta, que em algum momento tem um balanço, tem alguma dificuldade, e eles simplesmente colocam todo o peso nas suas costas. Sim. Inclusive, muitos deles até se suicidam, perdem família. Isso é falta de conhecimento de quem é. Sim. E como é que ele consegue ter essa noção desse momento? Como é que ele descobre exatamente como isso? O que é a empresa e o que sou eu? É importante a gente separar uma coisa. Nós não estamos aqui falando de religião. Eu vou te provar isso. Quando você olha para um peixe não é evangélico, ele não é católico, ele não é muçulmano, um peixe não tem religião. Agora, se você tirar um peixe da água, ele morre. Porque quando Deus quis peixe, ele falou com as águas produza peixes. Então, o peixe foi criado da água e ele só pode viver se for na água. Então, o peixe não tem uma religião por viver na água. Ele vive na água porque é a sua fonte. Quando Deus criou o homem, ele não criou para uma religião. Quando Deus quis peixe, ele falou com a água. Quando Deus quis planta, ele falou com a terra. E quando ele quis o homem, ele falou com quem? Ele fez. Ele falou com ele mesmo. Façamos o homem. Então, a planta vive aonde? A planta vive na terra. Tudo que a planta precisa está na terra. Tudo que o peixe precisa está no mar. Está no mar. E tudo que o homem precisa não está numa religião. Está em Deus. Está em Deus. Bom, gente, e não é religião, tá? Isso aqui é só o princípio da nossa conversa sobre desenvolvimento das mentorias que o pastor Ricardo Costa faz para desenvolver empresários, empreendedorismo e outras cositas mais. Pastor, me fala uma coisa. Eu vou até chamar de pastor, porque... Vontade. Ricardo, me fala uma coisa. O ser humano, como você disse, ele tem a essência de Deus. Uma vez que ele sabe, uma vez que ele foi feito a essência de Deus, como é que ele descobre esse poder, essa essência, como é que ele coloca em prática isso? Porque o normal hoje deu problema, não sou filho de ninguém. Até o diabo está fazendo a festa na minha vida. Então, falando sobre empreendedorismo, o que hoje um empresário precisa ter de fato dentro dele para garantir que o que ele criou, que é uma empresa, um negócio, vá para frente e se não der certo, faz sentido. É o normal da vida. A gente precisa entender que o homem foi criado para manifestar. Tudo que o homem deveria fazer deveria estar ligado à sua vocação. Deus não criou o homem para uma profissão. Deus criou o homem para uma vocação. Quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim para cultivar. A palavra cultivar vem de cultura, vem de culto. A gente, quando pensa em cultivar, a gente só pensa em terra. Então, naquela época, Deus, no jardim não tinha 2 cultos na semana. Quando Deus colocou o homem ali para cultivar, a palavra cultivo, ela tanto aparece como verbo, como um substantivo. Em um deles, aparece como trabalho, em outro, aparece como adoração. Então, o trabalho do homem era tanto um serviço quanto uma adoração. Então, o homem, ele adorava Deus com aquilo que ele fazia. A sua vida era um estilo de culto a Deus. Ele adorava ao Senhor. Quando o homem pecou, Deus disse, agora você vai comer do suor do seu rosto. Ou seja, antes do pecado, o homem trabalhava, mas ele não vivia do que ele fazia. Ele vivia da sua vocação. Um dos grandes problemas é que hoje nós desenvolvemos empreendedorismo para ganhar dinheiro. Aí nós usamos pessoas para vender os nossos produtos e não usamos os nossos produtos para solucionar problemas. Pega essa. Repete essa frase.
Nós estamos desenvolvendo empreendedorismo para ganhar dinheiro. Eu sei que isso é um absurdo no mundo dos negócios. Escute, todo produto é para resolver um problema. E o dinheiro deve ser uma recompensa, não o nosso alvo. Quem usa o seu produto para ganhar dinheiro está usando pessoas. É por isso que o nosso pós-venda no Brasil é tão ruim. Por quê? Nós estamos de olho no dinheiro do nosso cliente e não em solucionar o problema. Bom, vamos lá. Hoje a gente sabe que a essência do executivo, hoje, do empresário, CEO, de fato, é o resultado, é o retorno financeiro de tudo, né? Tanto é que boa parte das empresas do Brasil hoje, se não estão com dificuldade financeira por conta desse movimento todo mundial, tem passado por trovoadas, aí, dificuldades para manter o negócio de pé, quando não demite todo mundo e depois tem que redemitir. Existe uma questão também de liderança, de quem está à frente, ter um público atrás daquele CEO, daquele executivo que está tomando conta. E ele, normalmente, ele é um exemplo para muitos, né? Poxa, eu como executivo, eu tenho 12 funcionários, todo mundo olha para mim e fala, poxa, você pode me ajudar a desenvolver meu sonho? Eu tenho um sonho. Eu sou parte do sonho da pessoa, eu posso ser todo o sonho dela, trabalhar comigo em TV, que for. A responsabilidade do ser humano, como essa essência que você criou, e não pensando no valor financeiro, mas pensando no propósito. Como criar ter essa percepção de ser um ser humano que multiplica aquilo que de fato ele é na sua essência? É só a gente ser liberto do eu e começar a pensar em nós. O problema é que, após o pecado, o homem deixou de viver por nós e passou a viver pelo eu. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o nós para eu, e não o eu para nós. Explica isso. Tá? O pecado tirou a nossa visão coletiva do nós. E a gente passou a viver na primeira pessoa, no eu. Então, eu estou sempre usando nós para eu, quando, na verdade, Deus criou eu para nós. A sua vida é para nos abençoar. As pessoas são consumidoras de vida. Você sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? Sim. Porque a gente está usando o outro para eu. Nós somos consumidores de vida e não doadores de vida. Uau! Nós estamos usando o outro para ser feliz, quando, na verdade, nós deveríamos derramar sobre o outro a felicidade que nós temos. Pessoas resolvidas não consomem, elas doam. O grande problema é que muitos dos empresários estão inflamados. E quando uma pessoa está inflamada, quando o outro toca nela, ela já sente dor. É verdade. Pessoas machucadas machucam. Pessoas oprimidas oprimem. Você sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer por alguém? É se amar, é estar resolvido. Verdade. E a única maneira do homem se resolver não é tendo uma religião, é voltando para a sua fonte. É por isso que o ser humano está em crise, mas um peixe não está em crise. É verdade. Você não encontra um peixe depressivo na beira da lagoa. Não. Porque ele está na fonte dele. Está na fonte dele. A única criação de Deus que está em crise é o ser humano. E a criação, a obra-prima de toda a criação é o homem. A imagem e semelhança de Deus é o homem. O homem não está precisando de uma religião. A religião deforma o homem. O homem está precisando voltar para a sua fonte. Uau. Ele precisa se reconectar. Porque quando você se reconecta com o Criador, você descobre o propósito do produto. Bom, pessoal, o programa Log Brands tem um interesse muito grande de desenvolver aquilo que, de fato, nós temos como essência a conexão de negócios, conectar, juntar, unir pessoas e, principalmente, desenvolver muitos negócios. Falando de empreendedorismo aqui, falando que hoje o Ricardo Costa está falando para nós, tem muito a ver com aquilo que você tem na sua essência de criar, né? O Criador criou e o homem hoje ele cria muitas coisas. Hoje nós temos muitos empresários ou muitos negócios, Ricardo, que virou para a pessoa um peso. Ele não tem um negócio, ele tem um peso. Ele, puxa, era para ser um negócio, era para ser criou algo para poder sustentar sua família, virou um peso. O que está errado? O que errou? Assim, mesmo falando, né, da essência espiritual, aquilo que eu te falei, a essência espiritual e a intelectual. O que está errado? Já viu aquela frase, faça o que você gosta e você não vai precisar trabalhar? Já. Então esse está o nosso problema. Nós não estamos fazendo o que gostamos, nós estamos fazendo o que dá dinheiro. E por nós estarmos fazendo o que dá dinheiro, nós estamos maltratando os nossos clientes.
Quem acorda todo dia para fazer o que gosta não trabalha, se diverte. Essa é uma frase, inclusive, do Abílio Diniz, né? Você entendeu? O problema é que quando você entra no consultório, se aquele médico ele não é vocacionado, ele só escolheu aquilo por resultado, ele não vai olhar na tua cara. Porque ele não está preocupado com você. Ele está preocupado só no resultado que você está dando para ele. Escute, Deus criou coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós estamos amando coisas e usando pessoas. Repete mais essa frase. Essa vai para o YouTube. Deus criou coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós estamos amando coisas e usando pessoas. Nossa. Escute, tudo que existe nesse estúdio resolve um problema. Essa cadeira resolve um problema. Esse microfone resolve um problema. Essa luz resolve um problema. A pergunta é, você foi colocado na terra para resolver qual problema? Esse é o seu propósito. A nossa cultura é não gostar de problema, mas você é remunerado pelo nível de problema que resolve. Se você não resolve problema, você não tem remuneração. Sim. A nossa mentalidade é não gostar de problema, mas os problemas te promovem. Exatamente. A crise levanta, né? Então o problema é que muitas pessoas estão fazendo o que não gostam. Por isso ela maltrata as pessoas. Porque elas estão fazendo pelo dinheiro, elas estão tentando sobreviver. Nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver a vida que nós recebemos. Uau. E mais uma vez, deixa eu te falar, isso não tem a ver com religião. É verdade. Isso tem a ver com a vida. O homem foi criado para ter a vida de Deus no seu espírito. O homem é um ser espiritual, emocional e fisiológico. Com o seu espírito ele se relaciona com Deus. Com a sua alma ele se relaciona com vontade, intelectos e emoções. Com o seu corpo ele se relaciona com o que é físico. Só que o homem, quando ele pecou, ele perdeu o seu relacionamento espiritual. E ele passou a viver simplesmente a partir do seu emocional. É isso, gente. Hoje, o que eu posso dizer hoje que um ser humano, para ele ser completo, né? O que Deus gostaria do ser humano ser completo, seria exato o ser humano falar assim, esse ser humano ele é completo de acordo com a vontade de Deus. É um ovo. Quando um ovo ele é gema, clara e casca. Um ser humano ele só é completo se ele tiver o seu espírito vivificado, a sua alma renovada e o seu corpo governando. Esse é um ser humano completo. Fora isso, o ser humano ele não é completo. O homem que está vivendo morto no seu pecado, ele está vivendo só alma e corpo. A Bíblia diz em Efésios 2:1, diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Que vida é essa? Não é a vida psique, não é a vida bios, é a vida zoe. João capítulo 10 diz, mas eu vim para que tenham vida. Essa vida não é a vida psique, essa é a vida zoe, que é a vida do próprio Deus. Entendi. Então Deus nos criou para sermos portadores da sua vida. O problema é que quando a nossa alma ela não vive a partir do nosso espírito, ela passa a viver a partir das nossas carências. Repete isso. Mais uma frase que vai para todo mundo. A partir da... Quando o homem não vive a partir do seu espírito, ele passa a viver a partir das suas carências. O homem, no seu estado original, ele vivia de dentro para fora. Quando Jesus encontra a mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse, olha, quem bebe dessa água volta a ter sede. Ele estava falando da água natural. Ele falou, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão, vai brotar um rio. Preste atenção, Jesus estava falando com aquela mulher porque ela já tinha tido 5 maridos, ela estava no 6º. Só que agora ela estava encontrando o 7º. Que era ele. Ele está dizendo para ela, você já teve tantos relacionamentos que não te preencheu, só que agora você encontrou um que está preenchendo você. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto a gente não encontrar o marido perfeito, nós vamos continuar procurando coisas. Sabe por que a gente tem tudo e tem a sensação de estar faltando algo? Porque a gente não bebeu da verdadeira água. Ricardo Costa, pastor, mestre, principalmente desenvolvedor de executivos. Mas tenho certeza que o executivo que se desenvolver com ele vai ter certeza da sua essência. Ricardo, fala mais uma coisa aqui. Nossa, fantástico a nossa entrevista hoje. O ser humano,
o ser humano, né? O ser humano, Deus fez o mundo, né? Deus amou muito de tal maneira que enviou seu filho para todo aquele que ele crê. O ser humano, todos são filhos de Deus? É uma retórica, na verdade, né? Mas quando eu falo isso, porque grande parte de quem cria, de empresário, produção, de produtores, tem na sua cabeça que, não, eu sou filho de Deus, tudo que eu fizer tem que dar certo porque Deus está comigo. E aí cai naquela questão de quando der errado, Deus não me ama, Deus não me quer. A gente olha para isso, o ser humano erra e coloca a culpa em Deus? Ou ele está esperando que algo que Deus faça por ele aquilo que deveria fazer? Deus criou o homem com o livre-arbítrio. O homem tem um poder de escolha. Você pode escolher viver em Deus ou não. A Bíblia diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós fomos criados para viver nele, para nos mover nele e existir a partir dele. Só que o homem, ele escolheu a sua independência. Deus, ele nos convida a viver um relacionamento com ele, em amor, não a religião. Só que o ser humano, ele tem direito de viver o livre-arbítrio, de achar que os planos de Deus... Salmo 139 diz assim: todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Deus estabeleceu esse dia que nós estamos vivendo, ele escreveu, ele estabeleceu, mas eu posso escolher andar dentro da vontade dele para esse dia, ou viver a minha própria vontade. Então, o ser humano, ou ele vai viver a vontade de Deus, ou ele vai viver a sua própria vontade. Agora, a Bíblia diz que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Só que eu posso cair no engano de achar que a minha vontade... Sabe aquele adolescente que acha que a vontade dele é melhor do que a do pai? Entendeu? Só que aí ele vai quebrar a cara para viver as vontades dele. Até quando um dia ele amadurecer, vai entender, ele vai falar: puxa, meu pai só queria o meu bem. Então, Deus, ele não está nos punindo com o não. Ele só está nos dizendo não para aquilo que não é bom para nós nesse tempo. Hoje o negócio aqui ficou estreito, gente. Agora, deixa eu perguntar. Ricardo, hoje você faz mentorias, né, para empresários, pastor de uma igreja aqui em Alphaville. Fala uma coisa, como é que o empresário pode te encontrar para ter esse mergulho, né, no seu íntimo, no seu ser, para poder... E fala um pouco de você, como é que começou essa trajetória, como é que você chegou. Porque, cara, o cara que tiver a oportunidade de fazer uma imersão com esse pastor, com esse conhecimento, eu acho que vai mexer um pouquinho com a vida dele. Ou ele vai dar uma regressão violenta naquilo que ele está pensando e repensar o que hoje ele de fato é. Olha, a gente vem, desde quando Deus começou a trabalhar no meu coração sobre identidade, sobre ser e ter, né? Isso tem mudado a minha história. E um empresário estava no resort certa vez, ele foi para o quarto, abriu o YouTube, queria ouvir uma mensagem, encontrou uma mensagem minha sobre identidade. Foi a partir daí que ele entrou em contato comigo, eu fui convidado para a gente almoçar, e depois a gente começou uma mentoria. E desde ali a gente tem trabalhado com os empresários, tem desenvolvido, eu tenho uma escola online, né? Escola Idem, Escola da Identidade, né? Nós temos a nossa escola, a Escola Idem, Escola da Identidade. Escola Idem. Idem, Okay. Idem. Né? Não é id, é idem. Idem. A palavra idem vem de igual. Igual, né? Então, desde então, a gente tem trabalhado com os empresários, focando sempre na questão espiritual e corpo. Não é só sobre fazer, é ser e manifestar. Ou seja, eu trabalho com um público voltado diretamente, não para a religiosidade, mas para o reconhecimento de quem você é, onde você foi criado, a ativação de propósito. Tá? Esse é o nosso foco, trabalhar nas pessoas, quem elas são. Antes de fazer, você precisa saber quem você é. Porque quem não sabe quem é, vai acabar se tornando qualquer coisa. Meu Deus. E hoje as suas mentorias, elas são feitas presenciais, online? Como é que o pessoal faz para encontrar as suas mentorias? Eu tenho o nosso Instagram, Ricardo Costa PR, né? Esse é o meu Instagram. Tá, Ricardo Costa PR. E nós temos a Escola Idem, que a gente desenvolve através do aplicativo, onde a gente se encontra semanalmente
pelo Zoom, é online. Online. E nós temos as nossas mentorias aqui em Alphaville, estamos retomando as nossas mentorias. Perfeito. Né? Eu creio que agora em maio nós vamos fazer a primeira imersão, um dia inteiro, Bacana. com um grupo de empresários. Já tem data? Ainda estamos definindo a data, mas agora em maio vamos estar... Passa para nós, depois divulgar aqui no programa. Ok. Vamos estar fazendo a nossa primeira imersão, vai ser um sábado o dia inteiro, falando sobre origem e identidade. Olha aí, olha a provocação. Né? Porque uma coisa é você voltar ao passado, outra coisa é você voltar à origem. A origem. Eu não estou falando do seu passado. O seu passado vai até o ventre da sua mãe. A sua origem vai desde a eternidade. Né? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem pessoas que voltam ao seu passado, mas não voltam à sua origem. Repete essa aí, essa vai de novo, essa também vai para o Instagram. Existem pessoas que querem voltar ao seu passado, mas eles não voltam à sua origem. A gente precisa voltar à origem. Antes, o ventre da sua mãe é um meio, aonde você nasceu é um meio, a tua infância é um meio, não é a tua origem. A gente precisa voltar à origem, conhecer os planos de Deus, o que Deus estava pensando antes de tudo isso daqui. Eita Deus. É aí que faz a diferença, entendeu? Então, se a gente não sabe, por exemplo, se a gente não sabe o valor que temos, nós vamos ser escravos do valor que as pessoas nos dão. Muito forte. Escute, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A questão não é se Deus nos amou, a questão é se nós recebemos o amor de Deus. Se você não recebeu o amor de Deus, você não se ama. E se você não se ama, você não tem condições de amar ninguém. Quando a Bíblia diz amar o teu próximo como a ti mesmo, você só tem condições de me amar ou amar alguém se você se ama. E se você não recebeu o amor de Deus, você não ama. E se você não ama, você consome o amor do outro. Para tudo, gente, olha só. Quando a gente olha sobre esse ponto, ele é muito importante, porque eu acho que isso é como se fosse um imã, né? Exato. O imã, quando existe amor às duas pontas, se junta de tal forma, né, que aí um doa para o outro, né? Agora, quando... E isso ele falou, é muito sábio, né? Quando existe amor apenas de um lado, é como se fosse um imã de um polo de um lado se afastando e o outro querendo chegar perto. Como é que a pessoa pode saber e sentir que o amor de Deus, que esse amor de Deus, e ele buscar e ter esse amor? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não se amam e põem a culpa no outro. E aí a culpa do outro acaba sendo, além de você esmagar a sua própria vida, você está esmagando a vida do outro. Porque você está falando que o outro não te ama. Como é que é isso? Um bom omelete se faz com 2 ovos bons. Se você colocar um ovo bom e o outro estragado, você estragou o omelete. Com certeza. A palavra solteiro, por exemplo, ela vem de completo. Uma pessoa solteira, na etimologia da palavra, é uma pessoa completa. O que é ser uma pessoa completa? Completa é como se esse copo tivesse cheio e não tivesse faltando nada. Esse copo, por exemplo, não é completo. Eu já tomei água, então ele não está pleno. Quando nós não somos solteiros, nós não somos completos, nós vamos procurar no outro o que nos falta. Quando, na verdade, se nós estivéssemos completos, nós não estaríamos buscando o que nos falta, nós estaríamos derramando sobre o outro o que temos de sobra. O problema é como nós não vivemos na fonte, nós não estamos completos. E por não estarmos completos, nós estamos consumindo o outro. Nós estamos usando o outro para nos fazer feliz. Quando, na verdade, nós nascemos felizes em Deus e perdemos a felicidade no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. Então, nós estamos consumindo vidas porque nós não temos plenitude na fonte. É por isso que eu estou falando, tudo precisa voltar para a origem. Meu Deus, e essa imersão? Vamos lá, tem que ter a imersão desse homem aqui. Gente, olha só, pessoal, vocês que acompanham o canal e o nosso programa, sempre soube que nós sempre falamos da questão da essência de quem criou, que é o Criador. Mas hoje eu trouxe aqui uma pessoa que tem um conhecimento profundo na palavra, tanto na Bíblia quanto no conhecimento do ser humano, para falar exatamente disso. Então, nós não entendemos que empresário é uma coisa e o ser humano é outra. Tudo é a mesma coisa. Quando o Ricardo Costa fala exatamente dessa questão do ser, né, do propósito, é para despertar naquilo que de fato está faltando, que é o amor próprio, né, pastor? Me fala uma coisa para a gente entender e fechar. Como é que as pessoas podem buscar, não na religião, mas o seu ser? Claro, como ela chegar até a origem. Muitas pessoas não vão poder ter acesso a essa imersão,
porque até em questão de condições. Mas como é que as pessoas podem chegar nesse ponto e falar, poxa, eu preciso chegar até a minha origem, como chegar até lá? Fale com o Criador, independente da sua religião. Preste atenção, esse microfone, ele tem uma marca, tem um fabricante. O fabricante criou uma assistência técnica para resolver o problema. Então, o ser humano tem uma fábrica, o Criador é a sua fábrica. E Deus criou um meio para que o ser humano fosse restaurado, fosse reparado. Então, o que a gente precisa? Volto a dizer, nós não estamos aqui nesse dia falando sobre religião, nós estamos falando sobre origem. O peixe vive na água e não tem uma religião e ele vive bem. O que está faltando no ser humano é uma religião? Não. O que está faltando no ser humano é ele se encontrar com a essência dele, com a origem dele. O que está faltando nas pessoas não são coisas, não é ter. O que está faltando no ser humano é ser. Ele não sabe quem é. E por ele não saber quem é, ele se torna aquilo que as pessoas dizem que eles são. Como as pessoas não sabem quem são, elas passam a imitar a vida dos outros. O dia que você descobrir quem você nasceu para ser, você vai ficar chateado o tempo que você passou tentando ser outro. Escute, aprenda comigo, deixa eu aprender com você, mas se torne você e eu vou me tornar eu mesmo. Porque se você não se tornar você mesmo nessa geração, nós vamos sentir falta de você. Uau! Repete isso aí. Se você não se tornar quem você nasceu para ser nessa geração, nós vamos sentir falta de você. Meu Deus. Você está nessa geração para fazer algo que você não poderia fazer em outra geração. Eu preciso ter senso de propósito, eu preciso ter senso de valor, mas eu só vou ter senso de propósito e senso de valor quando eu tiver senso de origem. Quem sou eu? Escute, essa pulseira, ela é de ouro? Você pode achar feia o formato dela, mas você não pode depreciar o produto. Eu não gostei desse modelo. Ok, você pode não gostar do modelo, mas a matéria-prima é ouro. Escute, eu posso não gostar do seu modelo, mas eu não posso tirar a sua matéria-prima. Uau! Primeira coisa que nós precisamos restaurar é a matéria-prima do que nós somos feitos. O nosso corpo foi criado da terra. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas da onde que foi feito o nosso espírito? O que sai da água é água. O que sai da terra, terra. E o que sai do espírito é espírito. Meu Deus do céu. Por que nós não sabemos o nosso verdadeiro valor? Porque nós nos vemos como terra, mas não vemos como espírito. O nosso corpo vai voltar do pó como era, mas o nosso espírito veio de Deus. Da onde surge no ser humano o anseio de vencer? Da onde surge no ser humano o anseio de ser feliz? De Deus. Deus nunca perdeu, ele é vencedor. Deus é feliz por natureza. O que está faltando no ser humano? A essência de quem ele é, da sua origem. Escute, não tem nada mais valioso. Não tem carro, não tem casa, não tem bens, não tem nada mais valioso do que o ser humano. É por isso que o inimigo trabalha para depreciar aquilo que tem mais valor, que é a vida. Nós precisamos valorizar pessoas. Pessoas são como uma semente, que na nossa mão pode ser insignificante, mas se plantada pode tornar uma floresta. Produção, tá todo mundo aí, gente. Ricardo Costa, pastor, mestre. Pastor, para fechar esse programa, que eu gostaria de continuar o dia inteiro contigo aqui, porque eu vou te falar, viu? Não é todo dia que a gente recebe uma pessoa iluminada como você. Mas eu te convido para voltar outras vezes aqui no programa, tá? Sinta-se na sua casa aqui o programa. O programa aqui a gente está há algum tempo falando de muitos negócios, mas eu acho que chega um dia como hoje, a gente precisava falar para o nosso público sobre a essência, né? Eu já sabia que quando viesse você aqui, o bicho ia pegar, como diz por aí. Mas olha só, Ricardo Costa, ele tem essa empresa aí, mas principalmente, pessoal, é uma pessoa iluminada, tem um conhecimento fantástico, pode te ajudar, a sua dificuldade de ser, estar, principalmente na tua jornada de vida. Tem oportunidade, inclusive, tem uma frase que ele falou recentemente, gravou, que você falou lá na igreja, que marcou, foi:
você não tem problema. Não, pecado não é problema. Pecado é pecado, problema é problema. Problema você resolve. Toma aí. Exato. Então, nós precisamos conhecer o que de fato você é e, principalmente, saber o que você precisa ser. Não é isso, pastor? Exatamente. Saber quem você precisa ser. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, pastor. Eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal, falando de você, e, claro, como consegue te acessar e, quem sabe, ter o convite de chegar perto de você. Ok. Primeira coisa, procure se reconectar com a sua fonte. Fale com Deus, fale com o Pai. Não é acerca de regras, é acerca de relacionamento. Deus não te criou para as regras. Deus nos criou para o relacionamento. E o melhor de Deus está no Pai. O Deus que nos criou é o nosso Pai. Por isso que nós somos filhos dele. Você pode me encontrar através do meu Instagram, Ricardo Costa PR. Nós lideramos aqui a igreja Mevan Alphaville. Só você procurar ali no nosso Instagram, Mevan Alphaville, e nós estamos ali quarta e domingo, ministrando, trazendo essas palavras, isso que Deus colocou no nosso coração, e com certeza vai ministrar a sua vida. Será um prazer te conhecer e tomarmos um café, estarmos juntos, e é uma honra poder estar aqui com você nesse dia, fazer parte desse programa tão precioso. O programa Log Brands recebeu hoje aqui Ricardo Costa, um mentor, um mestre. O cara, na verdade, colocou esse programa hoje para o ar. Não sei se está na terra, está no céu. Mas a verdade é que o programa traz essa essência para desenvolver em você a importância de quem você é. Um abraço e até o próximo bate-papo.